Ok? Então, todo mundo acho que tem que dar ok, que eu estou sendo gravado. Então, boa noite a todos. Se tiver mais alguém querendo falar alguma coisa ou perguntar, vamos começar com as perguntas sempre, né? Sugestões, pedidos de vocês. Eu estou tentando entrar pelo computador, eu não sei se tem que aparecer alguma coisa para vocês autorizarem. Eu não estou conseguindo entrar. Não? Tá. Você está pondo o link ou você está pondo o número com a senha? Não, eu cliquei direto pelo WhatsApp aqui do computador. Vou tentar de outro jeito. Deveria abrir, mas se não der, a outra opção é realmente abrir o seu Zoom e colocar a senha. Tá, obrigada. Pessoal, então vamos para a mão na massa. O que a gente vai propor para a gente começar hoje, então, é um papel e um lápis, ou um papel e uma caneta. A gente gostaria que vocês desenhassem os ossos do corpo. E vocês desenham o nome desenham o corpo como vocês imaginam os nossos ossos. Não é uma competição de qualidade, pode ser osso palito, tá? E nomear o osso que você conhece. E se você só souber o nome do osso e não souber onde ele está, você pode fazer uma lista dos ossos que você sabe o nome, tá bom? Eu vou pegar meu amigo aqui, peraí, com licença. Nome dos ossinhos. Desenho.
Ieda, fazer uma pergunta. O exercício, assim, para fazer, assim, a nossa percepção, sem colar de nada, porque... Agora, Bri, sem colar é melhor. É Tá. o que você lembra. Eu sei bem pouco, né? E então, agora que você começa a pensar, né? Eu venho assim. Hoje mesmo eu fiz uma sessão show de movimento, né? Então, assim, eu sei bem pouco, né? O que a gente, por isso que eu queria saber a intenção do exercício, né? Se a gente dá uma olhada já com o livro do lado, tá, beleza, obrigado. Imagina. Então, a gente vai comparar o desenho de hoje com mais adiante, quando a gente vê o esqueleto, tá? E as noções, né? As noções que vocês têm. O que é a mão? Como são esses ossos? O que é o antebraço e braço? Perna e coxa? Pelve e coluna? Crânio? Então, é o que sabe hoje, tá bom? Bruce? Hi. Oi. Oi. Você já acabou o seu desenho? Ah, eu ah, escrevi palavras dos ossos. Ah, preciso desenhar parte de corpo de ossos. Essa é a brincadeira, desenhar. Ah, sim, You entendi. could draw it, so you're gonna have an idea of how is that you see your body and the bones of your body. Sim, entendi. That is the funny thing. Everybody's gonna do something weird, maybe. So we know. E daí, tranquilo, gente. Quando der, né? Ah, tá bom, já é isso que eu sei, tudo bem. Ó, Caio, pode roubar que nem a Andréia está fazendo. Ela está contando os ossinhos do dedo dela. Esse pode. Puxa, o que tem aqui? Nossa, o que tem aqui?
Então, eu vou propondo que a gente vá terminando. Se alguém precisar ainda de tempo, avisa. 1 minutinho, 2 minutinhos, dá? Ui, bateria. Tudo bem aí, Diego? Agora que você apareceu a câmera, eu não tinha te visto ainda. Tudo ótimo. Então, tá bom. E vocês, tudo bem? Tudo bacana, tudo ótimo. Quem precisa ainda de tempo, podemos terminar? Como é que vocês estão? Beleza? Vocês se importam de colocar a imagem assim? Meu Deus, eu quero ver a tristeza que é do meu desenho. Não sei se dá para ver, né? É, não é perfeito, mas é legal, dá para a gente ter uma noção. Mas também não sei muitos ossos. Ai, Não, gente, está ótimo. Guardem como faz isso, para tá? não gravar isso aí, hein, mais? Como faz Não, para não. apagar? É só para nós, é só para nós. Gente, está ótimo, eu já fiquei feliz com os ossos. E só para encerrar isso, é uma brincadeira que a gente vai ver daqui a pouco como a gente vai caminhar, tá certo? O braço e a coxa, quantos ossos tem? O braço, O braço, esse segmento 1, né? E o antebraço e a perna? 2, Dois. certo? Muito bem. Quantas costelas tem? 12. Todo mundo aqui é cristão, né? Todo mundo sabe que são 12 costelas do Adão? 12 costelas. Depois tem as vértebras, já não é tão fácil de saber quantas vértebras tem e os segmentos que a coluna tem, né? Os nomes. Então, cervical, torácica e lombar, né? O crânio também, quantos ossos tem o crânio? Vamos se perguntando, né? E as falanges, né? Que eu vi a Andréa contando. Quantas falanges tem um dedo? 3. E o dedão? 2. 2. Ótimo. Ótimo. Depois a gente vai ver com mais especificidade, né? A quantidade de ossos pequenos no tarso e no carpo, né? Então é isso, gente. Era essa a brincadeira de hoje. Guardem com carinho esse desenho, que é o início, tá bom? E eu vou, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou passar a palavra para o Marcos, que a gente vai já começar com a anatomia hoje. Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Tipo, que curioso que ficou na minha cabeça uma dúvida. Nenhuma? Alguma? Então, vou entregar vocês para o Marco, gente. Lá vem a matéria. Boa noite a todos. Tudo bem, criança? Muito legal a brincadeira, né? A gente saber o que a gente sabe e o que a gente vai saber lá no final. Muita coisa. Então, prepare-se. Então, eu montei essa primeira aula. Uma coisa que eu não tinha feito no ano passado é falando um pouquinho, uma breve história da anatomia, né? Desde os primórdios, lá desde o tempo dos egípcios, até um pouquinho a atualidade.
A gente não falava sobre isso, daí eu achei melhor a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Do que direto falar sobre a anatomia mesmo, enfim, descrever o corpo. Então, eu vou começar pela história da anatomia, depois a gente vai continuar falando sobre termos anatômicos e, enfim, vocês vão saber bastante coisa hoje. Então, vamos embora? Todo mundo preparado? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Marcos, só Oi, um fala. aviso para todos. Perguntas sempre são válidas, sempre são importantes. Então, quando precisar... Oi, Marcos! Isso, porque o Marcos ele é rápido, ele é ariano, ele vai, entendeu? Ele vai arrebentando as portas, assim, ó. Então, me freia aí, tá, gente? Aí, às vezes, me freia, tá? Então, me freia, me laça e para aí, que eu não entendi, ok? Se não, se deixar, eu vou. Tudo Parem bem? mesmo. Parem mesmo. Então, acho que eu vou, na verdade, só um minutinho, vejo, compartilhar a tela com vocês. Lá. Ok, apareceu para vocês? Sim ou não? Sim, Marcos, daquele jeito com os Daquele jeito. piqueniques do Agora eu lado. vou configurar aqui, apresentar uma pessoa, vamos ver. Muito bem. Vamos ver se vai dar certo, né, Ieda? Vai dar certo. Muito bem. E aí? Deu certo. Certo? Bom, já começo com essa belíssima pintura de Rembrandt, quem conhece? Um pintor holandês, né? Século XVI, 1632, chamado A Lição de Anatomia do Dr. Tulp. E a gente já vê, né, uma dissecção, que na verdade são os cortes, né, no anatômico, para poder, então, visualizar as estruturas. Isso é uma pintura famosíssima. Então, a história da anatomia humana ela pode ser dividida em 4 fases principais. A primeira fase seria a antiguidade, como falei para vocês, os primeiros povos, né, os sumérios, os egípcios, e também, logo em seguida, a Grécia, os gregos, né? Uma segunda que sobrevive, então, com a decadência do Império Romano. Tem aquele período em que o Império Romano, né, cai, e aí o Império Otomano, Império Muçulmano toma conta. Daí tem um período que realmente fica meio assim escuro, não tinha muita pesquisa. A terceira fase seria a fase do Iluminismo, do Renascimento, né? Falando um pouquinho de história, né? E a quarta fase seria a invenção do microscópio e aí a anatomia e a embriologia comparadas, que antigamente só estudava anatomia, e com o advento do microscópio começou então a estudar os tecidos e todo o desenvolvimento. Então, a anatomia na antiguidade, como é que era? Então, no Egito, a gente pode ver então os embalsamentos, né? Famosos embalsamentos, as múmias. Então, através da prática do embalsamento, tiveram a oportunidade de examinar vísceras humanas e desenvolver, então, conhecimentos anatômicos, ainda que rudimentares. Então, são os primeiros, né, estudos anatômicos. Daí, passando já para a Grécia, nós vamos encontrar o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Ele era um médico, ele não era anatomista, e ele fazia uma dissecção em animais, ele não secava ser humano, né? Naquela época ainda não podia trabalhar com seres humanos, né? Então ele trabalhava com animais e fazia umas comparações entre os órgãos dos animais com os órgãos humanos. Daí nós temos Aristóteles também, que foi o primeiro a usar o termo anatomia, e é o fundador da anatomia comparativa. Como Hipócrates, ele também trabalhava com animais, secava animais e comparava os órgãos
né, dos animais com os órgãos dos seres humanos. Tudo muito rudimentar, né, para a época. Logo em seguida vem o Eurófilo, que também é da mesma escola de Aristóteles e Hipócrates, né, que é médico e anatomista grego, considerado, então, o fundador da anatomia como disciplina científica, né? Então, daí ele já instala a anatomia como uma disciplina científica. Ele faz pela primeira vez, então, um estudo sistemático num cadáver humano. Então, ele já pôde fazer uma dissecação e pôde fazer alguns estudos de sistema, né? Sistema respiratório, enfim, ainda não tinha esses nomes todos, mas ele trabalhou um pouquinho com esses sistemas. Já conseguia visualizar e pontuar. Logo em seguida vem o Galeno, que também é um médico, e ele trabalhava assim, numa escola de esgrima, ou seja, ele trabalhava numa escola de gladiadores, e ele podia observar, então, através dos ferimentos, né, a anatomia humana. E também, nessa época, também não podia dissecar. Então, ele também trabalhava muito com muitos animais, e fazia uma anatomia comparativa entre animal e o que ele via lá dos cortes, né, das profundidades do corte, lá nos gladiadores. Então, ele fazia essa anatomia comparativa também. Aí, ó, eu coloquei esse adendo, que houve uma longa pausa de 12 séculos, no desenvolvimento da anatomia humana, muito por conta das proibições e perseguições religiosas, ou seja, a igreja, né, toma conta, voltando a ter registro somente no século XIV, onde dissecações públicas foram realizadas na Itália e na França. Então, daí já começa a ser um entretenimento, né? Existiam aqueles anfiteatros onde o próprio quadro do Rembrandt, né, de 1632, é isso, né? Você vê lá o cara dissecando e vários observadores em volta. Então, tinha um anfiteatro onde o cadáver estava exposto e o médico e os seus ajudantes dissecavam esse cadáver, e um monte de outros médicos e pessoas assim do público estavam assistindo. E existem relatos que as dissecações começaram na Itália antes de 1240. Então, houve essa parte, né, a parte das trevas, que a gente fala na história, né, e depois, logo em seguida, vem o Renascimento, o Iluminismo. Então, esse famoso aqui, o Andreas Vesalius, é assim, o mais famoso da época. Ele era jovem, anatomista jovem, ele dissecava muitos cadáveres. Ele é o pai da anatomia moderna. Então, foi um médico belga e o mais renomado anatomista da história. Ele revelou-se um ferrenho defensor da técnica da dissecação, que considerava como a única forma de se conhecer realmente o corpo humano. E autor assim, dessa publicação chamada De Humani Corporis Fabrica, né? Isso é em latim, né? Da Organização do Corpo Humano, um livro de anatomia publicado em 1543, é uma referência esse livro. Vocês já devem ter visto muitos desenhos do Vesalius, vou mostrar alguns para vocês. Então, essa é o livro, né? A capa desse livro, desse atlas, né? O primeiro atlas anatômico. Vocês já devem ter visto essas figuras, essas ilustrações em muitos livros de anatomia, enfim. Quem folheou um pouco alguma coisa de anatomia, a gente vê o desenho do esqueleto, né? Essa abertura do corpo, das vísceras, né? Mostrando. É muito interessante essas ilustrações do Vesalius. E essas ilustrações também, olha. E o Vesalius tinha uma coisa dramática, artística mesmo, né? Você vê pelas fotos anteriores que era... Era tudo muito... Oh, parece um sofrimento, né? Bom, aí nesse período também a arte, né, vai encontrar anatomia, ou a anatomia encontra a arte. Daí a gente tem vários pintores, escultores, anatomistas. Então, os mais famosos é o Leonardo da Vinci e o Michelangelo Buonarroti. Todo mundo conhece o Leonardo da Vinci, né? E o Michelangelo da Capela Sistina, famosas pinturas. Então, os dois estão aqui, né? O Leonardo e o Michelangelo. Também eram anatomistas, eles ficavam
analisando, desenhavam. Então, essas gravuras todas que hoje em dia a gente vê, essas ilustrações que a gente vê nesses livros do Néter, do Sobota e do Prometheus, assim, esses livros mais famosos, assim, esses atlas, que vê que são todos assim inspirados nesses desenhos, né? Do Leonardo da Vinci, do Michelangelo e também do Vesalius. Então, Leonardo da Vinci, seu desenho mais famoso, todo mundo conhece, então, o homem vitruviano, né? Que é um estudo das proporções do corpo humano, ligando arte e ciência numa obra singular que representa o humanismo renascentista. Então, a gente até fala que assim seria o círculo do ser, né? A gente fala no Rolfing, né? Ieda, né? Onde você circunscreve também o seu movimento, né? A circunscrição dos seus movimentos, né? Dentro de um círculo. A cinesfera. Quinesfera ou cinesfera. Isso. E aqui os desenhos também do Leonardo da Vinci, bem detalhado, né, para a época, né? Cápula, colunas, costelas, quadril, os membros inferiores, né? Peitoral, braço, ombro, e todas as anotações que ele fazia, né? Isso também do Leonardo. E o Michelangelo, que era pintor, escultor, poeta, anatomista e arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. O Davi, né? Davi de Michelangelo. É perfeito, né? As proporções, né? Desenhos, né? Como é que os caras conseguiam, né, fazer essa perfeição de escultura, né? Então, o cara estudava muito, né? Os caras ficavam horas ali secando, estudando, para poder ter essa informação para fazer, né, as esculturas dele. E esse é o famoso, né? E Deus criou o homem, né? Adão, desenhos da Capela Sistina, lá em Roma. Então, essas proporções, né, do corpo, a anatomia, né, de superfície, né? É muito interessante. Tem até um estudo falando que que é Deus aqui, né? Seria Deus, os anjos, que aqui seria o cérebro, né? Tem uns estudos falando sobre o cérebro, não, né? O encéfalo, o crânio com todas as estruturas viscerais que tem. Tem um estudo sobre isso. É muito interessante. Anatomia e entretenimento, como eu falei para vocês, aquele período, então, que teve a parte escura e depois começaram a aparecer todos esses outros Vesalius, Leonardo, Michelangelo, começou, então, essas dissecções públicas e os anfiteatros de anatomia. Então, em meados do século XIV, um decreto oficial ordenou ao Colégio de Médicos e Cirurgiões de Veneza que efetuasse pelo menos uma dissecação pública por ano. As dissecações públicas anuais eram um evento social esperado tanto pela comunidade médica, né, hipocrática, quanto pelo público leigo. Se as lições de anatomia, por um lado, foram ganhando cada vez mais legitimidade e adesão pública, por outro, geravam conflitos em virtude da origem dos cadáveres e de outras questões religiosas. Então, nessa época também começou a ter problemas com os cadáveres, né? Geralmente as pessoas eram enforcadas, eram cedidos esses cadáveres para fazer, né, para os estudos de anatomia. Mas também existiam os roubos, né? O pessoal roubava corpos do cemitério para vender para os anatômicos. Então, também tinha uma história bem ruim, né, assim, nesse período. Depois começaram a aparecer leis, né, para poder adquirir os cadáveres, né, para os anatômicos. Cada país instalou a sua lei, criou a sua lei, né? E a gente começa, então, a perceber, as pinturas, né, da época, os anfiteatros e as dissecações públicas, né?
E o famoso aqui, que no início lá da aula, que eu falei sobre a lição de anatomia do Dr. Nicholas Tulp, pelo Rembrandt. É o mais famoso quadro. Tem muitos quadros da época sobre essas dissecações públicas. E aí o advento do microscópio. Então, o início da pesquisa microscópica segue-se a época em que a anatomia e a embriologia comparada entram amplamente no pensamento humano. Então, a partir daí, né, microscópio, depois os outros aparelhos todos que começaram a aparecer, o raio-x, né, para poder pesquisar mais a fundo. O próprio formol também, em um período, né, que é para conservar os corpos anatômicos, né? Então, tem toda essa invenção aí que está seguindo junto. E, hoje em dia, nós temos esse anatomista alemão, que é o Gunther, não sei como é que fala isso, que é o inventor da plastinação, que é uma técnica que preserva os tecidos biológicos. Não sei se vocês viram, né? Existia essa exposição chamada O Corpo Humano, veio em São Paulo em 2008, acho que eu assisti. Depois teve uma outra vez também. Ele trazia muitos assim corpos como se fossem esculturas. Então ele coloca enfim, uma substância e mantém, parece assim um plástico. E é o corpo humano mesmo. Então, hoje em dia já a técnica, né, de conservação e exposição está bem avançada. E só lembrando, Marcos, só lembrando que nessa exposição do corpo, né, da plastinação, até hoje é super controverso também da onde vêm os cadáveres, que tem toda uma história que eles vêm da China, né, de presos chineses. Então, é sempre controverso essa coisa de usar corpos de pessoas mortas, né? Ou ex-vivos, que estão a anatomia está chamando de ex-vivos, né? Então, e hoje em dia, assim, em várias faculdades, universidades, existe sempre assim uma oração, né, ao cadáver desconhecido, porque, na verdade, sem ele não teria como você aprender anatomia. Então, existe todo um agradecimento, né, sobre o cadáver desconhecido. Então, o cadáver desconhecido, com o advento da modernidade, com a necessária organização das instâncias científicas, as dissecações deixaram sua esfera mais ampla, então, naquele espetáculo, para restringirem-se à subcultura científica, aos laboratórios de anatomia, às aulas práticas de cirurgia e aos museus universitários, onde elas deveriam realmente ficar, né? E não sendo expostas ao público, anfiteatros, enfim. Nesses casos, o cadáver passou a ser um objeto anônimo de ensino. A gente fala o cadáver desconhecido. E é com esse objeto anatômico científico, dotado de uma história que a anatomia tenta permanentemente exorcizar, que se deparam professores e estudantes de anatomia na atualidade. Então, só foi um breve relato assim, de como começou até os dias atuais. Há alguma dúvida? Acabou. Uma pequena exposição de como começou até hoje. Licença, eu só acho que vale a pena frisar que é uma perspectiva que tem a ver com o que a gente está estudando hoje, mas assim, a gente está excluindo também medicina tradicional chinesa com sistemas, né, Sim. uma série de coisas e que, enfim. Sim. É que se você vai pegar a história da anatomia, realmente é imensa, enorme, assim, então tem bastante contribuições, realmente. E é interessante, daí eu não sei quem falou, né? Foi a Andrea. Andrea. Então, é interessante, mais da acupuntura que eu conheço e um pouco da Ayurveda também, eles não profanaram os corpos, né? Os cadáveres. E, então, eles fizeram todo um estudo respeitando o vivo, né? Onde eles fizeram uma medicina que
que não é tão intervencionista como a ocidental, né? Então, a gente está realmente seguindo a perspectiva ocidental da anatomia, dos músculos, dos ossos, dos sistemas, tá? Eu estava pensando justamente nisso, assim, as duas coisas que me vieram, né? O sistema, assim, extremamente violento, no qual a gente tem o conhecimento disso, né? Pensando na embriologia, no Bleichschmidt, toda essa discussão. E, ao mesmo tempo, esse conhecimento super antigo, né? Da corporalização deles chegarem, né? Através de outros jeitos, que é muito lindo de celebrar também, né? Mas, enfim... Não, bacana, bacana a tua observação, porque é isso mesmo, né? E são formas de ver o corpo e de fazer a tal da intervenção, né? Como é que eu faço o ser humano ficar melhor, curar o ser humano, né? Ok. Podemos agora começar a matéria mesmo em si. Então, vou compartilhar agora outra tela com vocês. Ieda, me ajude aí, ver se vai... Apareceu? Com tudo, né? Com tudo. Com tudo. Ok. Só complementar, pessoal, eu coloquei 2 livros, então, para vocês no grupo do WhatsApp. O do Vesalius, que a Unicamp fez uma edição há uns anos atrás. Eu acho que só se encontra esse do Vesalius hoje em dia na estante virtual. E um do Michelangelo, onde ele tem umas imagens muito bonitas, eu acho que é da Capela Sistina, e onde ele pinta nas roupas, e, enfim, em pedras, órgãos. É um livro muito interessante de se folhear também. Nenhum dos dois é obrigatório, nenhum dos dois é para esta fase que a gente está, entendeu? Eles são realmente mais históricos e de arte, mas estão lá as 2 referências desses 2 livros que eu acho lindos os dois. Eu tenho os 2, mas por pura vontade de saber. Muito bem. Então, aqui a gente vai ver agora os tópicos. Então, a definição da anatomia. A história eu já falei, né, um pouquinho, né, uma breve história. A gente vai falar sobre as principais cavidades do corpo e os órgãos que elas contêm, os sistemas do corpo humano, a terminologia anatômica, né, os termos que a gente usa, a posição anatômica para poder realmente observar, os planos de secção, ou seja, os planos de cortes anatômicos, os planos e eixos de movimento, os termos de posição e direção utilizados para descrever o corpo humano e, por fim, se der tempo, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, ou seja, o esqueleto humano. É essa divisão que a gente encontra. Vamos tentar ver todo esse material, talvez hoje. Se não, na próxima aula a gente continua. Muito bem, anatomia. A palavra anatomia, ela vem do grego, a etimologia, anatemai, anatemen, não sei como é que fala-se em grego isso. Alguém sabe? Anatemen. E ana quer dizer em partes, e tomia, cortar. Então, cortar em partes. A palavra anatomia quer dizer cortar em partes, simples e puramente. Então, anatomia em partes, cortar, ela vai separar, vai isolar as estruturas das várias regiões do corpo para estudo pelo método de dissecação. Então, a anatomia é a ciência, né? E dissecação seria o método. Dissecação, em latim, separar, cortar, também. Então, a anatomia seria cortar em partes, e a definição seria, é a ciência que estuda macroscópica e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Anatomia é a ciência, enquanto a dissecação é um dos métodos desta ciência. Ok? Até aí? Ok. A gente vai ter acesso a esses slides. Então, essa é uma pergunta que não quer calar. Eu posso mandar algumas coisas para vocês, não mando tudo, mas eu faço um resuminho disso em PDF e posso mandar para vocês, tá bom?
Não vou mandar os slides. Posso fazer alguma coisa em PDF e mando em PDF para vocês. Ok? Deixa eu entrar aqui, Marcos, porque isso Vale. vai daqui até o final do curso e a gente sempre tem uma resposta muito antipática, porque o Rolf Institute... eu já vou apresentar isso porque vai ser ouvido e falado várias vezes. O Rolf Institute não permite que a gente dê esse material para os alunos. Então, vocês podem fotografar, vocês vão ter o direito de rever essas aulas, e o Marcos está generosamente oferecendo para entregar, mas é uma ordem do Rolf Institute de não dar esse material mastigado para vocês. Então, a gente quer que vocês realmente vão para o livro e tenham todas... Essas informações estão todas nos livros, né? Todo livro que você compra vai ter essa história, vai ter essa explicação. A gente segue muito o currículo mesmo da anatomia de qualquer escola de fisioterapia, psicologia, né? Medicina, tem toda essa sequência, tá? Mas o Marcos está se dispondo a fazer. Tudo bem até aqui? Então, continuando, anatomia. Então, macroscópica, né? O que nós temos aqui? Quem pode me dizer que estrutura é essa? Estamos vendo um órgão do corpo. Que órgão é esse? Um rim? Um rim, muito bem. Um rim. E aqui em cima do rim, aqui, ó, esse chapéuzinho dele, é uma glândula. Se aqui é o rim, é uma glândula que está acima dele, suprarrenal. Muito bem, a glândula suprarrenal. Está vendo como vocês já estão sabendo alguma coisa? Então, aqui é um rim e a glândula suprarrenal. Então, isso é a macroscopia, né? O órgão lá, você abriu, viu ali o órgão, certo? Mas quando você faz um corte, você corta, pegou a laranja, cortou no meio, né? Pegou o rim e cortou assim, ó. Tchá. Então, você está vendo a metade posterior dele. Deixa eu voltar, né? Está vendo aqui a frente do rim, né? Daí você faz um corte, de cima a baixo, uma secção, e aí, essa é a parte interna do rim. E quando você pega um pedacinho pequenininho lá, você tem essa referência microscópica. Então, quando fala que a anatomia é uma ciência que estuda macroscopicamente e microscopicamente, é isso que quer dizer. Então, você vai ver o órgão, você vai ver o braço, tudo, mas o que tem lá dentro tal, é a microscopia. Ok? E hoje em dia não se fala mais assim, quando você vai fazer um curso... Hoje em dia é mais mestrado e doutorado, é morfologia, não fala anatomia, né? Então, fala mestrado em morfologia. Morfologia seria a forma e a função, né? Porque a anatomia ela não pode ser dissociada da fisiologia. A fisiologia seria o estudo da função, né? Então, forma, anatomia e função. Então, se dá o nome de morfologia. Então, vai agregar, né, na verdade, a morfologia, a anatomia, a histologia, que é o estudo do tecido microscópico, e da embriologia, que é o desenvolvimento, então, do embrião. Então, tudo está dentro do pacote da morfologia. E quando se fala forma e função, estão juntas. Porque só para lembrar um pouquinho vocês, todo mundo conhece artrose. Ah, o meu... Enfim, amigo, meu pai, minha mãe tem uma artrose no joelho. Existe uma forma, né? Uma forma de estar normal lá do joelho. Com o tempo, existe um desgaste. Então, essa forma vai ser alterada. A forma alterada, a função também é alterada. Então, forma e função caminham juntas. Ok? Então, ó, nós temos assim um círculo aqui, ou uma esfera, enfim, e um cubo, um quadrado. E a gente tem aqui um osso. Alguém sabe dizer que osso é esse? Que osso seria esse osso aqui? Húmero. Chuta. Oi? Húmero. Húmero, muito bem. Quem foi que falou húmero aí? Dá um pontinho para ele. É o húmero, então, o osso do braço, né? Húmero. Então, a gente vê essa forma aqui do húmero, ó, uma forma, né, esferoide, né? Tem essa cabeça, que a gente chama a cabeça do húmero, então tem essa forma, né? A forma esferoide do húmero.
Enquanto que aqui é um pé, lógico, né? Dá para perceber que é um pé. Alguns ossos aqui do centro do pé, da parte do médio pé, são, né? Tem essa forma mais de um cubo, de um quadradinho. Então, forma e função, né? A forma e a função que vai ter, então, essa forma depois, quando a gente for estudar as articulações. Ok? Então, as áreas da anatomia. A anatomia compreende muitas áreas hoje em dia, né? Então, nós temos a embriologia, que estuda, então, as primeiras 8 semanas do desenvolvimento após a fertilização de um óvulo humano. A biologia celular, então, que vai estudar, então, as estruturas e funções celulares, então, as organelas que tem, né? O núcleo, o citoplasma, os ribossomos, tudo aquilo que a gente já aprendeu nas aulas de ciência, lá do 4º, 5º ano, não sei, né? Que a gente aprendeu a desenhar um ovo, né? A célula e o núcleo. Então, todas aquelas organelas, a biologia celular. A histologia, que é o estudo, então, dos tecidos, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo. Então, são as lâminas, né? Que a gente observa pelo microscópio eletrônico. A anatomia macroscópica, a gente falou sobre o rim, né? Então, as estruturas que podem ser examinadas a olho nu, né? Sem o microscópio. Anatomia sistêmica, são as estruturas do sistema específico do corpo, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo. A anatomia regional, ou seja, regiões específicas do corpo. Então, só a cabeça, só o tórax, só os membros, ou superior ou inferior. Vocês estão observando que eu já estou falando um pouco a terminologia para vocês? Membros, membro superior, membro inferior. Então, eu já estou, na verdade, a gente já está falando um pouquinho da terminologia. A gente vai usar quando a gente for trabalhar. Anatomia de superfície, seriam pontos de referência superficiais do corpo para a compreensão da anatomia interna, ou seja, você vai olhar por fora para saber o que tem lá dentro. Por exemplo, aqui na minha... Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo. Vocês estão vendo aqui? Minha mão, meu braço, meu antebraço, perdão. Aí, se você Sim. toca aqui, ó, tanto na parte... Aqui, você tem a região do punho, não é pulso, tá, gente? É punho, região do punho, onde a sua mão flexiona, né, para frente ou para trás, enfim, né, articulação do punho. Nós temos uma referência aqui, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, umas pontinhas ósseas aqui, né? Então, nós temos essas referências, gente, o que tem lá dentro, né? Então, você, por fora, você toca, você sente que tem uma ponta óssea, processos estiloides se chama, né? Então, a gente já vai falando um pouco do nome aqui para vocês, que tem vários nomes, assim. É o osso, mas o osso tem várias referências nesse osso. Tem vários acidentes nesse osso. Acidentes, igual acidentes geográficos, né? Que a gente tem acidentes geográficos. No osso também, se encontra vários acidentes. E aí a gente vai saber o nomezinho de cada um deles. Ok? Então, quando você está sentado aí na sua cadeira, confortável, e você, assim, leva a sua mão lá para o seu bumbum, você sente aqui um osso aqui, né? De um lado, um osso do outro. Alguém sabe como é que chama esses ossos? Esses ossos não, esse acidente ósseo. Como é que chama? Os isquios. Os isquios. Na verdade, a gente fala isquios, né? Mas é tuberosidade isquiática. Então, você está sentado sobre as duas tuberosidades isquiáticas que fazem parte do osso do quadril. Né? Então, nós temos os ossos do quadril e essa proeminência, né? Essa proeminência óssea, a tuberosidade isquiática, faz parte do osso do quadril. Então, a anatomia de superfície. Você toca, mas o que tem lá dentro? Então, você toca, é anatomia, a gente fala anatomia palpatória, ou anatomia topográfica também. E anatomia por imagem. Quem é que trabalha com imagem? Alguém trabalha com imagem? Diego, é isso? Não, enfim, não me lembro. Então, são as estruturas corporais que podem ser visualizadas por meio de técnicas como raio-x, né? As radiografias, todo mundo acha que já deve ter feito um raio-x na vida.
as ressonâncias magnéticas, as tomografias computadorizadas, os ultrassons e outros. Hoje tem muitas imagens, né? Cintilografia, tem várias imagens aí. Então, essas são as áreas ou sub-áreas da anatomia que envolve. Muito bem. Níveis de organização do corpo humano. Nós temos 6 níveis de organização do nosso corpo. Então, vamos pensar assim. Você aprende a letra, depois você aprende a palavra, depois você compõe a frase, depois você compõe um parágrafo, depois você compõe um capítulo e depois você compõe um livro. Né? Se a gente for pensar assim. Então, a gente vai começar da letra. O primeiro nível de organização do corpo humano seria o nível químico, ou seja, as moléculas, né? Os átomos, que vão formar, então, a nossa cadeia de DNA. É o primeiro nível, nível químico. O segundo nível seria o nível celular. Então, esses átomos, essas moléculas, vão formar quem? As células, com todas as suas organelas. Tem várias células. A célula nervosa, que é o neurônio, a célula muscular, que é o sarcômero. Né? Então, tem várias células. As células epiteliais, essa é uma célula muscular lisa, das vísceras. Né? A gente vai aprender sobre músculo, a gente vai falar sobre tecido muscular liso, esquelético. Então, aí representado nós temos uma célula muscular lisa. Então, seria o nível celular. O terceiro nível seria o nível tecidual. Então, essas células compõem, então, um tecido. No caso aqui, o tecido muscular liso. Mas poderia ser um tecido nervoso, um tecido epitelial. O quarto nível seriam esses tecidos formarem o quê? Um órgão. E aqui representado nós temos o estômago. E o estômago é formado por vários tecidos. O tecido epitelial, né, que envolve mais o tecido conjuntivo, e também essas camadas aqui de tecido muscular liso. Porque, na verdade, o estômago é uma víscera oca e ele tem que ter a contratilidade para, né, os alimentos que chegam até ele. Então, essa musculatura lisa é que promove essa contratilidade. Mas ele é envolvido e preenchido por tecido epitelial e conjuntivo. Então, o nível orgânico. O quinto seria, então, os órgãos se juntarem e formar o quê? Um sistema. No caso, aqui está mostrando o sistema digestório para a gente. Desde a boca, né, as glândulas salivares, a faringe, o esôfago, por onde desce o alimento, até o estômago, os intestinos, delgado, grosso, o fígado, que participa também da parte de digestão, uma glândula, né? O pâncreas. Então, é o quinto nível, o nível sistêmico, o sistema. E o último nível, que seria o livro, é o nível organísmico, então é o ser humano em si. Então, são esses 6 níveis de organização do corpo humano. O químico, celular, tecidual, o orgânico, o sistêmico e o organísmico. Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Eu não vejo ninguém, porque eu estou aqui sozinho. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se... os sistemas, a gente fala sistema digestório ou sistema digestivo? Então, Sistema reprodutor ou reprodutivo? Eu nunca sei direito como falar. Eu nunca pesquisei para saber. olha, digestivo e digestório é a mesma coisa, não tem muita... Né? Se foi mudado essa nômina? Acho que não. Sistema digestivo, a gente encontra isso. Em alguns livros a gente encontra sistema de digestão, mas é digestivo que a gente mais usa. Então, essa Sistema parte... reprodutor, né? Fale. Essa parte deu uma mudada uns anos atrás, mas eu acho que não colou, sabe? Não pegou. Não pegou. Digestivo ficou digestório.
Então, são sinônimos, todo mundo vai compreender, né? Se tem uma perfeição, uma exatitude, aí eu já não sei, mas o digestório não pegou e ficou mais digestivo. Hoje em dia eu estou ouvindo mais sistema digestivo do que digestório. Sistema reprodutor, ou reprodutivo, acho que sistema reprodutor, né? Também ficou mais, é o que mais se usa do que sistema reprodutivo. Ok? Posso continuar? Agora são 20 horas e 6 minutos. Vocês querem parar tomar uma água ou pode continuar? Ninguém fala nada, eu não escuto ninguém. Posso continuar? Ieda? Por mim, sim. Por mim, sim. Bom, então, vou continuar. Então, compreenderam um pouquinho esse nível de organização? Muito bem. Então, divisão do corpo humano. Como que o corpo humano se divide para vocês? Vamos lá. Vocês aprenderam isso lá nas aulas de ciências. Alguém fala aí. Como é que se divide o corpo humano? Vai lá, gente, arrisca, fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa. É aquela musiquinha. Membros. Cabeça, ombro, membros. Tem. Não lembro. Vai lá, vai falando. É legal. Vai lá. Como é que se divide o corpo? Assim? Ah, o corpo é assim? Sim, sim, sim. Já falei 4 coisas. A cola. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, cabeça, certo? Pescoço, faz parte da coluna, na verdade, né? Cervical, mais a parte visceral aqui da garganta, na parte anterior. O tronco, que é dividido, então, em tórax, abdômen, o abdômen, com N. Pelve, tá errado aqui, né, gente? Esqueci de corrigir. É abdômen, tá? Abdômen. Pelve e o dorso, a parte das costas. Então, o tronco. Então, é a cabeça, pescoço, tronco, essa subdivisão, então, do tronco. E os membros superiores, que são, né, que a gente fala, braços, né? Que é dividido, então, região do ombro, braço, antebraço e mão. E os membros inferiores, que a gente fala perna, né? Mas são membros inferiores, né? O certo, a terminologia correta de falar. Que é subdividido, então, em quadril, coxa, perna e pé. Então, eu vou falar para você, divisão do corpo humano, cabeça, pescoço, tronco e membros. Né? Essa é a divisão, com essas subdivisões todas. Ok? Então, quando eu for falar braço, já sabe que braço é região entre o ombro e a articulação do cotovelo. Antebraço, entre a articulação do cotovelo e a articulação do punho. Articulação do punho, mão e dedos. Perna, né, membros inferiores, seria quadril, coxa, entre a articulação do quadril e os joelhos. Do joelho para baixo, perna. Do tornozelo para baixo, pé. Ok? Por que que a gente tem que falar braço e apontar aqui? Braço. E você pode receber lá alguma coisa assim, o fulaninho de tal teve um corte no braço esquerdo, enfim, e daí quando você vai ver, analisar, a pessoa não está no braço esquerdo, né? Está no antebraço. Então, a pessoa falou errado. Então, no antebraço esquerdo, porque braço, a gente vai pensar que é tudo. O leigo vai escrever braço. Mas a gente que está aprendendo anatomia, a gente vai escrever braço, sabendo aonde é a região do braço. E tem subdivisões também, que a gente vai falar sobre essas subdivisões. Ok? De cada segmento, de cada parte.
Ficou claro, então, agora? Cabeça, pescoço, tronco e membros, com as suas subdivisões. E cavidades do corpo, né? Cavidades são regiões que são protegidas no nosso corpo. Protegidas por quê? Por ossos, né? Então, a primeira cavidade seria o crânio, a cavidade craniana. O que tem dentro aqui do crânio, gente? Fala lá, o que tem aqui dentro? Quem é que está aqui? Fala, gente. Cérebro. Fala. O cérebro faz parte daqui, né? O cérebro é uma parte do encéfalo. Então, a gente chama de encéfalo, são várias estruturas. O cérebro é uma parte dessa estrutura. Mas tudo bem, cérebro, valeu. Temos o nosso cérebro. Então, sistema nervoso, né? Uma grande parte do sistema nervoso central está aqui dentro, protegido por essa calota de osso. Então, protegido. A próxima cavidade é a cavidade torácica, protegida, então, por quem? Pelas costelas, né? Então, essa armadura que nós temos aqui na frente, quem é que está lá dentro? Quais são os órgãos preciosos que estão lá dentro? Pulmão. Pulmão e... Coração. Pulmões e coração. Então, os pulmões do lado, o coração lá no meio centro, meio para a esquerda, assim, centro-esquerda, né? E o pulmão lá abraçando o tempo todo, né? Inflando, abraçando, desabraçando o nosso amigo coração, né? Então, as costelas estão ali protegendo essas estruturas nobres. A próxima, cavidade abdominal. O que nós temos ali? Temos ossos? Não, né? Lá atrás a gente tem a coluna, um pedacinho da coluna, que são os ossos. Aqui na frente, quem que tem aqui na frente? O estômago. Estômago. O estômago faz parte das vísceras, mas essa cavidade abdominal tem um monte de víscera. Mas o que tem na frente aqui? Lá na academia. Ah, meu Deus. Toda a região, essa parte abdominal. Então, esses músculos abdominais. Então, é uma região muito móvel, né? Então, a gente pensa que essa região é uma região móvel. A parte lá do crânio não é muito móvel. A parte aqui das costelas que protege o coração e o pulmão não são muito móveis. Mas essa região é uma região muito móvel. Por isso que 98% da população tem dores aonde? Região lombar, né? Então, região cervical também, porque são regiões muito móveis, né? Parte muito móvel da nossa coluna, do nosso corpo. E a próxima cavidade, que é protegida novamente por osso, é a cavidade pélvica. O que está ali dentro da cavidade pélvica? Quem mora ali dentro que tem que ser protegido? Assim como o cérebro é protegido. Útero. Isso. E o que são órgãos, esses órgãos? Principalmente o útero, o ovário. Por que tem que ser protegido? São os órgãos reprodutores, né? Então, Deus colocou o nosso cérebro, nosso sistema lá nervoso dentro da caixinha, colocou nosso coração no pulmão aqui também protegido e colocou a parte do sistema reprodutor lá dentro dessa caixinha, né? Da cavidade pélvica. E o bebezinho está onde? Fica ali dentro também, né? Protegidinho por essa cavidade. Então, são as 4 cavidades do corpo humano. A cavidade craniana, a cavidade torácica, com seus órgãos, a cavidade abdominal e a cavidade pélvica. Em alguns livros você encontra a cavidade tóraco-abdominal. Né? Então, essa junção, né? Tóraco-abdominal. Você pode encontrar essa... se referindo assim, como uma cavidade tóraco-abdominal. Muito bem. Água ou continuo? Por mim, pode ir, vamos embora. Ok, bora lá, então. Bora. Então, divisão do corpo humano agora, né? A anatomia sistêmica. A gente agora vai falar um pouquinho sobre os sistemas do corpo. O sistema músculo-esquelético. Como é que ele é dividido, o sistema músculo-esquelético? Então, nós temos o sistema ósseo e o sistema articular. Então, todos os nossos ossos, todos os ossos têm uma articulação entre eles para poder o quê? Ter um movimento. Você vai estudar o sistema ósseo, numa aula, sistema articular também em outra aula, e o sistema muscular.
Então, para movimentar os ossos nas articulações, nós precisamos do quê? Do músculo. Então, quem promove a contração para a movimentação do esqueleto nas articulações são os músculos. E a esse sistema aqui, a gente dá o nome, então, de sistema de aparelho, perdão, locomotor. Então, o aparelho locomotor, ele é... Perdão, fugiu a palavra agora. Composto pelo sistema ósseo, sistema articular e o sistema muscular. O sistema circulatório, arterial e venoso, né? O coração e todos os vasos, tanto as artérias quanto as veias. Na aula de fisiologia, a gente vai falar sobre o sistema circulatório. E o sistema linfático também, com todas as suas estruturas. Então, o sistema circulatório, ele compreende o sistema arterial e venoso e também o sistema linfático. O sistema respiratório, desde a cavidade oral, né? Desde o nariz, todos os tubos, até chegar aos pulmões. Então, todas as estruturas que compõem o sistema respiratório. O sistema digestório, tá vendo? Digestório está escrito aqui. Ela perguntou, né? Digestivo ou digestório. Então, digestório. Também desde a cavidade lá oral da boca até a excreção final, né? Todas as estruturas que compõem, então, o sistema digestório. Quando for a aula de sistemas, né, de fisiologia, a gente vai falar sobre cada estrutura. O sistema uroginecológico. Então, o sistema urinário, né? Uro. Tanto no homem quanto na mulher, os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra, que é o canal por onde sai a urina, né? E o sistema genital feminino, composto por mama, desde a mama, ovário, vagina, tubo uterina, útero, né? E o sistema genital masculino, pênis, testículos, ductos, glândulas, próstata, enfim. E aí se dá o nome de aparelho urogenital. Composto, então, pelo sistema urinário, genital feminino e masculino, aparelho urogenital. Terminando, o sistema endócrino, que todas as suas glândulas, os hormônios. E o sistema nervoso, desde o encéfalo, que está lá protegido na cavidade craniana, né? Composto pelo cérebro, tronco encefálico, cerebelo, né? A medula espinhal também faz parte do sistema nervoso central e os nervos periféricos que ramificam o nosso corpo todo. E o sistema tegumentar, que é a nossa pele, né? Com todos os seus anexos, cabelo, pelo, pele, glândulas associadas, unhas dos pés, unhas das mãos. E aqui, só uma ilustração da pele. A gente encontra em vários livros, com todas as suas estruturas que a gente encontra lá na pele, né? Então, todos esses sistemas nós vamos estudar. Alguma dúvida até aqui? Eu vou começar a falar agora sobre a terminologia anatômica. Termos que a gente usa para descrever. Ok? Então, terminologia anatômica ou nômina anatômica? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, é o conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo como um todo ou as partes de suas estruturas. É fundamental, pois permite às comunidades médicas, ou seja, uma linguagem universal, né? E científicas de todo o mundo, a utilização do mesmo nome para cada estrutura.
contém cerca de 5.000 termos, não se assustem. Escrita em latim, é uma língua morta, né? Então, escrito em latim. Pode ser traduzida para o vernáculo, ou seja, para a língua do país. Por exemplo, isquios tibiais, vocês sabem o que quer dizer isquios tibiais? Que músculo é esse, onde ele está? Ou melhor, que músculos são esses e onde eles estão? Isquios tibiais. Eles ficam Alguém lá atrás, no glúteo, lá embaixo. Atrás da onde? Qual Os é isquios. qual é a parte do membro inferior que eu falei que tem aquelas subdivisõezinhas? Aonde? Qual é a parte? Lá atrás da perna ou coxa? Perna ou coxa? Coxa. Coxa, muito bem. Coxa. Está mais perto do bumbum é a coxa. Então, os isquios, ou a tuberosidade isquiática, que vocês estão sentados sobre eles, lá que vocês tocam aqui, né, os isquios, saem, então, esses 3 músculos, são 3 músculos, e vão se inserir lá na perna, lá na tíbia. 2 se inserem na tíbia, que é um osso da perna, abaixo do joelho, e um outro se insere na fíbula, que é o outro osso da perna, abaixo do joelho. Então, eles saem lá do seu bumbum, praticamente, do osso do quadril, e vão passar a coxa e vão se inserir abaixo do joelho. Então, são os isquios tibiais, que a gente alonga, a gente pega aquela faixa de alongamento, alonga, vamos alongar os isquios tibiais, alonga, alonga. Então, só para falar que os isquios tibiais, né, em português, em inglês são hamstrings. É isso mesmo que fala? Meu inglês é péssimo. Hamstrings, professora Ieda. Sim? Eu não estou vendo, eu não vejo nada, então fala. Fala oi aí que eu vejo. E as estruturas devem conter, então, os nomes descritivos quanto à forma, a localização, a função e posição. Então, você vai encontrar vários nomes falando aonde é, né? Então, quando a gente vai começar a falar sobre músculo, tal, a gente tem várias referências, então, quanto a essa forma, ou do músculo, ou do osso, enfim, quanto à localização, quanto à função e posição. E aqui a terminologia anatômica. Existe esse livro pela editora Manoli, ó. Acho que a última é 2008, alguma coisa assim. Então, tem toda a terminologia anatômica nesse livro. Não precisa comprar, não, tá, gente? Só essa referência para vocês. É uma nômina anatômica e mundialmente, né? Traduzido, lógico, para o país. Tudo bem até aí? Eu preciso olhar para vocês. Ok? Eu não vejo ninguém, todo mundo. Ok. Está muito rápido? Ok. Está muito Não, rápido? tranquilo. Tranquilo? Então, bora lá. Tranquilo. Então, agora sim, ó, posição anatômica. Então, é a posição adotada para o corpo humano no espaço para que se possa classificar, situar e descrever as estruturas que o compõem. Então, isso é clássico, a posição anatômica. É essa posição que vocês estão vendo, ó. Então, todo estudo é em cima dessa posição. Vocês vão entender quando eu falar sobre cortes, sobre planos, eixos de movimento, é tudo em cima dessa posição. Então, ele pode estar deitado, sentado, de barriga para baixo, mas você vai estar sempre olhando nessa forma, nessa posição. Então, como é que é essa posição anatômica? Então, é uma posição ereta, ou seja, em pé, ortostática. A cabeça é voltada para frente. Olhar no horizonte. Os membros superiores, ou seja, os braços, né, falando assim, ao longo do tronco. As palmas da mão voltadas para frente, a palma da mão, né? Palma, aqui é o dorso da mão, aqui é a palma, então voltada para frente a palma da mão. Então, vocês vão perceber que o polegar ele fica para fora e o dedo mínimo fica para dentro, certo? Os membros inferiores juntinhos, né? Justapostos, as pernas, né? Juntinhas.
e os dedos dos pés ou os pés orientados para frente. Então, essa é a famosa posição anatômica. Pergunta de toda a prova de anatomia. Descreva a posição anatômica. Para que serve e descreva. E tem lá no roteiro de vocês essa pergunta. Descrever a posição anatômica. Muito bem. Entenderam, então? Tá bem explicadinho, né? É olhar para a figura e aprender. Muito bem. A gente vai falar agora sobre os planos limites do corpo humano. A gente vai começar a falar sobre planos, eixos. Então, você vai imaginar assim, você foi lá com a mamãe na loja, você é criança, e a mamãe comprou para você aquela boneca, aquela Barbie, ou aquela boneca grande, né? Ou o rapaz comprou o Ken, não sei, enfim, né? E aí vem numa caixa, certo? Então, a boneca está dentro e uma caixa está fechando essa boneca ou esse boneco. Então, vamos imaginar isso. Então, ó, posição anatômica e essa caixa, né? Esses planos que a gente fala de planos limites do corpo humano. Então, são vários planos. Ok? A gente vê aqui um plano anterior, um plano posterior, um plano superior e inferior e os planos laterais. Ok? Que encerra, então, essa caixa. Então, esses são os planos limite do corpo humano. E todos eles têm um nome. A gente está falando agora sobre terminologia. A gente vai aprender esses nomes. É. Então, um plano é anterior ou ventral. Ventral por causa do quê? Do ventre, né? A estrutura ventral, é a frente do corpo. Então, plano anterior. E o plano posterior ou dorsal, o dorso. Certo? Então, o plano anterior passa bem aqui, bem rentinho aqui a você, o ventral, e o plano posterior passa bem rentinho aqui atrás de você, das suas costas até lá embaixo. Os próximos é o plano superior, bem rentinho aqui, cranial ou cefálico. Existe, né, esse termo. Se coloque a posição cefálica, se coloca o paciente, ou enfim, você, o terapeuta se encontra mais cranialmente ao cliente, ao paciente. Então, existe isso, a gente fala, esses termos são falados, né? Então, plano superior, ou cranial, ou cefálico. E o plano inferior, caudal ou podálico, de pé. Caudal, porque antigamente se falava que o osso aqui sacro seria um antigo rabinho, né? Uma cauda, né? O ser humano, né? Perdeu essa cauda, então ainda fala caudal. Então, o plano inferior, caudal ou podálico, do pé. E os planos lateral direito, né? Bem rente à sua direita, e o plano lateral esquerdo. Então, vamos revisar um pouquinho. Lá. Então, encerrou na caixa, o plano anterior, né? Ou ventral, posterior ou dorsal, cefálico, inferior ou cranial, cefálico, e inferior, caudal ou podálico, e o lateral direito e o lateral esquerdo. Muito bem. Vamos pulando. Por que que eu falei sobre os planos limites? Porque agora a gente vai cortar para poder analisar a estrutura interna. Então, são os planos de secção, ou seja, os planos de corte, seccionar, né? A partir daqueles planos limites, nós temos outros cortes.
Então, é a divisão imaginária do corpo em partes para promover o estudo e dar nome às estruturas anatômicas. É utilizado para descrever a localização espacial do corpo e a direção dos seus movimentos. Então, quando você vai falar sobre um movimento qualquer do membro superior, do membro inferior, vai falar em relação a alguma coisa, algum eixo e algum plano. Ok? Muito bem. Esses são os 3 planos que cortam o corpo humano. Essa figura representa muito bem os cortes, né? Então, nós temos o plano sagital, que é esse verde. Já vou explicar para vocês o que quer dizer sagital. É o plano sagital, esse verde. O plano coronal, que é esse azul, meio lilás, né? Não sei como está aparecendo aí para vocês. E o plano transversal. São esses 3 planos de secção, de corte do corpo humano. Então, vamos analisar cada um agora deles. Ah, perdão, antes nós temos aqui uma outra imagem, mostrando aqui, ó, o plano sagital. Ele coloca como plano mediano, porque é o bem no centro. A gente chama de sagital mediano, ou só plano mediano. E a partir disso, a hora que você começa a... Cortou no meio aqui, você vai fazendo outros cortes aqui, seria mais plano sagital. No meio seria o plano mediano. Mas se você chamar de plano sagital, tudo bem, tem problema. É plano sagital mesmo. E aqui, ó, o plano frontal, né, coronal, ou coronal, que é um outro nome também que eu vou explicar por que chama coronal. E o plano transverso, né? E aqui ele faz outros planos aqui, ó. Corte do pé, aqui um outro plano na perna, na mão. Então, são vários cortes, assim, para você analisar a estrutura. Muito bem. O plano sagital, né? Que é aquele plano que está passando assim bem pelo centro. Ó. Tá cortando, então, o indivíduo. O que vocês acham que acontece quando esse plano aqui de secção, quando você corta, o que acontece? Você separa como? Como é separado esse corpo, com essa estrutura? Alguém arrisca falar? O plano sagital corta você no meio, mas o quê? O que acontece? Você fica igual, cada um. Fica igual, mas assim é o quê? É um pedaço para lá, um pedaço para cá. Simetria. Simetria. Simetria, simétrico, mas assim, bem no centro, simétrico. Mas o que separa? Separa o quê do quê? Lado direito e lado esquerdo? Oh, muito bem, vamos lá. Então, divide o corpo em 2 lados, mais precisamente metade direita e metade esquerda. Tá? Então, cortou, plano sagital passou, metade direita, metade esquerda. Ok? Agora, por que se chama sagital? Porque ele passa pela sutura sagital do crânio. O nosso crânio, ele é fechado por suturas, né? Como se fosse isso aqui, ó. Os ossos vão se juntando e fazendo umas suturas. Não sei se vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver um crânio e tal. Tem as suturas, os ossos vão se fundindo, fechando. Você nasce com eles aí um pouquinho abertinho, né? Que são a moleira, a fontanela do bebê. A cabeça do bebê é molinha. Por quê? Ela tem que ser molinha, porque quando está passando lá pelo canal da mamãe para sair, tem que estar molinho, não pode ser um negócio duro, rígido, então ainda é molinha, os ossos ainda estão começando a se fechar. Então, a sutura sagital é essa sutura bem no centro aqui, que junta os 2 ossos aqui, que vão se juntar na sutura sagital. E por que se chama sagital? Olha só, esse é o crânio, né? A ilustração do crânio de uma criança, de um bebê, enfim. Ele não está fechado ainda. Percebam que não está fechado. Ele está se fechando. Ele tem uma lâmina aqui, ó, de tecido conjuntivo. E vai crescendo, né? Para se fechar. Então, o que parece isso para vocês, você olhando assim?
Sagita quer dizer flecha. Tá? Não parece uma seta? Não sei, o anatomista que viu e deu esse nome. Ah, parece uma seta. Então, sagital vem daí. Então, é essa sutura, ó, é a sutura sagital, bem aqui no centro do seu crânio. Então, é como se você cortasse bem nessa sutura. E chama sagital por causa dessa forma da criança, né? Essa moleira ainda, então tem a forma de uma seta, sagita, por isso que chama plano sagital. Ok? Dúvidas sobre o plano sagital? Cortou você no centro, metade direita, metade esquerda. Então, agora eu vou mostrar para vocês uns cortes no plano sagital. Vou mostrar algumas figuras, né? Quando você corta, como aqui você observa. Então, olha só. Cortei na metade, né? Um cadáver, né? Mais jovem, idoso, enfim, não sei. E aqui, uma criança. Isso são fotos mesmo, tá, gente? Não são ilustrações, não. São fotos do McMinn, que é um atlas só de fotografias anatômicas. Então, você vê aqui, ó, aqui é a frente, né? Aqui é o nariz, aqui é o olho. Então, você sabe que aqui é a frente. Se aqui é a frente, aqui é a posterior, e aqui você vê, ó, a parte do encéfalo com as estruturas lá do cérebro e mais algumas coisas. E aqui você vê a nossa amiga coluna, a medula. Então, aqui atrás seria as costas, aqui atrás, aqui na frente, a parte visceral, né? Então, você sabe que essa metade é o quê? Direita ou esquerda? Cortou no meio. É a metade direita ou a metade esquerda? Hã? Direita. Direita. É uma metade direita. Você está olhando a metade direita. Então, cortei aqui, separei, olhei a metade direita. Por isso que, né, esses cortes, né, tem que entender como é que isso é cortado. Quando você vai olhar lá na figura, né, você fala, nossa, como é que isso foi cortado? Ah, tá. É um corte sagital, cortou metade direita, tá lá. E a mesma coisa aqui, ó. A criança, o bebê, enfim. Também é um corte sagital e você está vendo a estrutura direita, a metade direita da criança. Aqui, isso aqui é o corte, isso aqui é uma imagem. Quem trabalha com imagem aí, né, já deve saber. Então, isso é um corte sagital. De que estrutura vocês acham que parece isso aqui? Ou aqui? Arrisca, fala, chuta qualquer coisa. Parece o joelho. Parece a articulação do joelho, sim, ó. Nós temos aqui, Menisco. aqui nós temos a parte do fêmur, que é o osso da coxa. Aqui nós temos a tíbia, que é o osso da perna. Aqui na frente eu sei que nós temos a patela, então aqui é a parte da frente, aqui é a parte posterior. Toda a musculatura lá atrás, da parte posterior da coxa e da perna. Então, aqui é a frente, porque temos a patela, que é esse ossinho aqui na frente que a gente tem. E aqui é a mesma coisa, o mesmo corte, só que corte em... ou é uma tomografia ou é uma ressonância. Então, cortou também. É a mesma imagem, aqui é um corte realmente do cadáver, para análise da estrutura, e aqui é um corte em ressonância ou em tomografia. Parece uma ressonância. Porque o raio-x ele é feito para as estruturas ósseas, né? Ou a ressonância, a tomografia para as estruturas dos tecidos moles, músculos, cápsulas, ligamentos, né? Tendões. Então, tem essa diferença também de imagens, né? Da parte de imagens. Posso estar falando besteira, né? Me corrija aí, o profissional de imagem. Tá certinho. Então, dá para perceber que aqui... A ressonância ela é voltada mais para a parte mole. E a tomografia ela acaba vendo também mais osso. Então, elas se complementam, né? Elas têm lesões, se for uma lesão de ligamento, tendão, alguma coisa assim, a ressonância é mais indicada. Muito bem. Olha que bom, contribuição, né? Então, perceberam que tem um corte aqui, né? Um corte sagital, como se cortasse a sua coxa, seu joelho lá no meio, e você está vendo a parte direita da sua coxa e da sua perna. Muito bem. Próximo plano é o plano coronal. Por que coronal? Porque nós temos uma sutura aqui na frente,
se chama coronal. Nós temos a sutura no meio, que é a sutura sagital, e uma sutura bem mais aqui à frente, que é a sutura coronal, que é onde coloca o quê? Coronal quer dizer coroa. Então, é onde a rainha, lá, Elizabeth, coloca a sua coroa, bem certinha aqui, na sutura coronal. Então, tem esses nomes, né, para a gente lembrar. Sutura coronal, coroa e tal. Ou frontal também, a gente pode falar plano frontal, mas a gente também usa plano coronal. A gente pode encontrar plano frontal, né? Então, o que é o plano coronal frontal? Então, ó, o que é? Se o plano sagital dividir o corpo em metade direita e metade esquerda, o que acontece aí? Se é a sutura coronal, então você passa assim, ó, bem no meio, assim, cortei bem no meio. Frente e trás. Frente e trás. Então, metade posterior e metade anterior, né? Então, divide o corpo em metades anterior e metade posterior. Então, passa pela sutura coronal do crânio. Quando a gente for falar sobre articulações, a gente vai falar sobre as suturas. Então, já sabe que tem a sutura sagital e a sutura coronal um pouquinho mais à frente. Por quê? Olha lá. Sutura sagital, aqui já está fechado, né? Lembra que eu mostrei aquela da criança que estava ainda abertinho? Né? Tinha aquela seta, parecia aquela seta sagital. Aqui já é um crânio já que está com as suas suturas fechadas. Então, a sutura sagital, né? Cadê a minha setinha aqui? Sutura sagital e a sutura coronal. Aqui é a frente, tá? É aqui a testa. Esse osso aqui se chama frontal. Então, ó, plano coronal, frontal. O osso chama frontal. Já vai guardando isso. Já aprendeu um dos ossos do crânio, frontal. Fronte. Tudo bem até aí? Então, algumas imagens agora. Os cortes, então, no plano coronal. Olha lá. O que é isso aí? De novo. Olha lá. Isso, na articulação do joelho, né? Aqui o fêmur, o osso da coxa. Aqui a tíbia, o osso da perna. Certo? E aqui está mostrando o quê? Tem um corte mostrando uma metade. Aí a metade posterior e a metade anterior. Aqui eu não sei muito bem falar para vocês. Eu só sei que é um corte no plano coronal. Certo? Está cortado, então, bem pelo meio, assim. Pegou a sua coxa e cortou ao contrário. Então, é a metade... Me parece que é a metade posterior, porque eu vejo vários músculos lá atrás. Me parece. Tá bom? Não tinha referência. E aqui, ó, uma outra imagem. Vamos tentar saber o que é isso aqui. O que vocês acham que é isso aqui? O morcego? O Batman? A pelve? Isso, a pelve, ó, a coluna, a região do sacro, os ossos do quadril e aqui os ossos da coxa, que é o fêmur encaixando no osso do quadril. Então, cortou bem assim, fez um corte na frente. Deve estar sendo olhado aqui a parte posterior. Tá? Deve estar sendo a metade posterior da pelve. Todo mundo percebe isso? Coluna, né? Osso do quadril, na verdade, está mostrando mais um músculo aqui, ó. A parte muscular está mostrando. E a parte óssea aqui, ó, coluna, um pedacinho da coluna e aqui o início da cabeça do fêmur encaixado lá no osso do quadril, na articulação do quadril. Quando a gente vai falar sobre articulação, a gente vai falar sobre a articulação do quadril. Então, esse corte. Aqui é uma imagem, uma ressonância ou uma tomografia, não sei, mas aqui não, aqui é o corte realmente do cadáver, certo? E o plano transversal. Então, é como se fosse a mesa, né? O corte seria esse corte aqui. Divide o corpo como, então? Se o sagital divide metade direita e metade esquerda, o coronal é anterior e posterior, o transversal divide o corpo como? Cima e baixo. Em cima e embaixo. O que é em cima? Superior. Superior. O que é embaixo? Inferior. Inferior. Então, a gente já está aprendendo a terminologia, certo? Já vai guardando. Então, divide o corpo em metade, superior e inferior. E pode também ser chamado de plano horizontal.
Então, aqui não tem nenhuma sutura, nada, né? Que dá referência ao nome, né? Então, pode chamar também de plano horizontal, né? Ah, estou no plano horizontal. Ah, vou ficar hoje no plano horizontal, ficar deitado, né? Isso que a gente brinca. Vamos ficar no plano horizontal. Marcos, Vale. na tomografia a gente usa também o plano chamado axial. Não sei se Sim, também existe, mas daí já a gente usa tem alguns muito. Eu não autores sei que se é falam específico, né? axial. É, É só axial, para... existe isso, tá? Plano axial. Mas é que também tem o esqueleto axial, tem várias coisas que a gente vai falar axial, daí confunde um pouco. Então, só guarda isso aqui, tá bom? Plano transversal divide em metade superior e metade inferior. Então, vamos lá. Plano sagital. Sutura sagital, divide o corpo como? Direita, esquerda. Metade Direita, esquerda. e metade esquerda. Plano coronal, sutura coronal, divide o corpo como? Faz de conta que está aqui. Frente e trás. Então, frente e trás, o que quer Anterior e dizer na posterior. terminologia? Anterior e posterior. Posterior, ótimo. E o plano transversal, né? Cortou lá, abaixo do umbigo, em cima do umbigo. Superior e Abriu. inferior. Isso, superior e inferior. E alguns cortes aqui no plano transversal para vocês. Ó, coxa, está mostrando onde foi cortado, ó. Está mostrando onde foi cortado, isso aqui é uma ilustração, é lógico. E de onde, e aqui a observação é de onde eu estou olhando. Estou olhando, fiz um corte e estou olhando por baixo. Então, eu cortei a coxa e estou olhando por baixo da coxa. Botei a coxa aqui e estou olhando ela por baixo. Então, isso aqui não, isso aqui já é a mesma lâmina, né? É o corte, é anatômico mesmo. Aí você vê aqui, ó, a parte da pele, né, da coxa. Aí você vê o osso da coxa, porque eu sei que é coxa, porque tem um osso só, o fêmur, né? E que todas as musculaturas da coxa, tanto anteriormente, quanto posteriormente, quanto internamente, né? E aí você já pode perceber, ó, que tem várias separações, né? Vendo? A gente chama de septos, onde os músculos estão, a casinha de cada músculo, né? Esses septos, e tecido conjuntivo, né? Que vai chegando, então, até aqui. Então, da pele até o osso, a gente tem todo um caminho, tem todo um link, toda uma ligação, toda uma transmissão. E aí você vê aqui esses, como se fossem dois buraquinhos, tal, por onde passa a artéria, veias. Ok? Então, ele fez um corte aqui na coxa e olhou por baixo. Então, é um corte transversal. Está vendo a metade não, a parte superior da coxa. Aqui, ó. Vai lá. Quem arrisca? Lembra da figura anterior? Alguém falou assim, ah, isso é isso. É a pelve. outra É a vez. pelve. É a pelve. E como é que está cortado isso? Então, o cadáver está deitado e você sempre olha aqui para o lado do pé. É como se você estivesse vendo o pé dele aqui embaixo, e aí você está olhando lá em direção à cabeça, tá? Então, é a pelve cortada, essa secção na pelve, ele está deitado, cortou, e você está vendo a metade superior a partir da pelve. Então, aqui, ó, você vê um pedaço do fêmur, musculatura, a parte dos órgãos aqui da pelve, né? Musculatura, a parte abdominal aqui na frente. Então, está bem nessa região do encaixe aqui do osso da coxa no quadril, esse corte. Então, é um corte transversal, só que não está em pé, né? Ele está deitado. Lembra da posição anatômica? Tudo é em relação à posição anatômica, certo? Mas ele está deitado. Ver se tem alguma outra coisa aqui. Ah, tá. Ó. Mesma coisa, só que agora em imagem. É a mesma, praticamente a mesma imagem. Ali é a peça anatômica, aqui é uma imagem. E dá para ver mais a musculatura, né? E aqui, ó, cabeça do fêmur. É um corte no plano transversal. Metade superior, metade inferior. Tudo bem até aí? Nossa, 20h50 já. Vamos terminar, né? Vamos terminar. Teve água hoje, não teve cafezinho, nada.
Então, agora sim, ó, um corte sagital, já sabe que é a metade direita, né? O corte sagital corta o corpo em duas metades, metade direita e metade esquerda, já sabe que aqui é a frente, o nariz, a boca, né? Toda a parte visceral, coluna é mais posterior, e aqui os vários cortes, né, que vão aparecendo, os cortes transversais. Então, tem o corte lá, ó. Aqui é a frente, né? E toda a parte do cérebro aqui. Bem a linha do cérebro mesmo, pegando esse corte. Mostrando esse corte aqui. Cortou transversalmente. Daí faz um outro corte aqui, mostrando a parte do pulmão, do coração. Aqui atrás seria a vértebra, né? Coluna, costela. Então, é bem nessa... Então, é um outro corte. Outro corte a nível de cavidade abdominal, né? Aqui é a cavidade torácica, lá é a cavidade craniana, né? Então, a cavidade abdominal, mostrando então as vísceras, fígado, estômago. Ó, aqui posteriormente, porque você vê a coluna aqui, né? Você vê, coluna não, perdão, você vê uma vértebra aqui, o corpo vertebral, o canal medular, né? Por onde passa a medula, espinhal. E aqui as vísceras. E a parte pélvica que a gente mostrou já anteriormente, né? Isso aqui é ilustração, né? Para a gente ficar um pouquinho, né? Mais elucidados. Muito bem. E aqui, ó, o cérebro, os cortes, né? Os 3 cortes no plano mediano, mostrando a estrutura, né? Dividindo, então, a parte do encéfalo em 2 estruturas, né? Direita e esquerda. Essa parte coronal, dividindo frente e trás. E a parte transversal, em cima e abaixo da região, né? Do encéfalo, com as estruturas todas do sistema nervoso. E aqui, mais 2 estruturas. Cortou, então, tirou a tampa da cabeça e você está olhando aqui, ó, por baixo. Tirou a tampa da cabeça e você olha a estrutura, é um corte transversal. Então, a gente vê aqui, ó, esse tecido aqui é fibroso, né? Tecido conjuntivo. E aqui é onde está o lobo frontal, os lobos parietais. Então, são os lobos, né, que a divisão do cérebro, né? E aqui, 2 cortes, ó. Um corte transversal junto com um corte sagital. Aí você vê aqui a foice do cérebro, que é essa lâmina fibrosa que divide o nosso cérebro lá dentro. Hemisfério direito do hemisfério esquerdo. É uma lâmina fibrosa. É linda essa dissecação, né? Eu sou apaixonado, e quando vejo essas coisas, fico apaixonado. Então, esse é um corte transversal, tirou a tampa da cabeça e olhou a estrutura, e aqui tirou, né, metade e mais um pedaço. Então, é um corte transversal com um corte sagital. E você vê essa estrutura chamada, né, de foice do cérebro, como se fosse uma foice, assim, que divide os hemisférios direito e do hemisfério esquerdo. E mais um pouquinho de imagem, né, mostrando, então, no anatômico, né, na peça, e o que seria a imagem, né? Então, praticamente a mesma coisa, ó. Tanto a peça como a imagem, tem que saber interpretar, é o médico que... E um corte, então, sagital, né? Cortei no meio, nariz está aqui, olho está aqui atrás está a região, né, posterior. Um corte transversal, perdão, não é sagital. Não, é transversal sim, corte transversal. E um outro corte transversal aqui, ó, bem na altura do olho. Nariz lá na frente, a órbita, o olho, e mostrando aqui na imagem, né? Ou uma ressonância, ou uma tomografia, não sei, a mesma informação da peça anatômica. Coluna, não, aqui, ó, só para a gente, finalzinho do crânio, a região aqui atrás, né?
Aqui à frente, a mandíbula, atrás, a região cervical, com as vértebras cervicais, aqui mostrando essa lâmina de tecido fibroso, que é o ligamento nucal. A gente pega o cachorrinho por aqui, pega o namorado, pega a namorada por aqui, assim, então, é o ligamento nucal. E aqui mostrando na imagem, né, como seria essa região, né, na imagem. Aqui a medula, passando pelo canal. Aqui são os corpos vertebrais. E aqui seria a parte mais cervical, e aqui mais a parte torácica, cérvico-torácica, né? Cervical e um pouquinho da torácica. E aqui já seria a parte mais lombosacra, né? Final, né? As últimas vértebras lombares, são só 5, e mais o sacro. E a última tem uma hérnia aí, né? E aí, então, aqui a gente vê uma protusãozinha ali, que está adentrando o saco dural, né? Porque são aqui existem as meninges, que são membranas que estão mantendo, né, a medula lá no canal. Então, falar saco dural, depois vocês vão saber por que a palavra saco dural, né? Então, tem aqui uma hérniazinha, né, uma protusão já adentrando lá esse espaço que passa um tecido nobre, né, a medula. Ok? As imagens todas aqui para a gente... São cortes o quê? Corte sagital, corte sagital, corte sagital, corte sagital. Muito bem, eu acho que a gente para por aqui, né? São 20h57, a gente para por aqui. Tem mais coisa para falar, mas acho que já deu para... Sim ou não? Sim. Sim? São 20h57, bastante coisa, né? Perguntas? Querem que eu volte algum slide? Eu tenho pergunta em relação ao questionário que a gente recebeu. Já Não sei receberam? se eu podia perguntar isso. Sim. Que não tem as 78 questões ainda, né? Tem só, agora eu não sei quantas, acho que umas 15, se não me engano. A gente vai respondendo de quando em quando, como que a gente falou isso mais ou menos naquele encontro, mas agora eu queria saber, assim, de dia tal até dia tal, a gente vai fazer tantas questões. Pessoal, deixa eu só abrir aqui. Deveria ter todas as perguntas. Eu estou tentando abrir o meu, não estou conseguindo. Foi mandado Então, por e-mail? eu me fiz essa mesma pergunta, só que ela tem várias ordens diferentes. Então, sei lá, tem questão de 1/7, depois começa de novo de 1/12, mas eu contei cada uma e deu umas 70 e poucas. Isso, então vocês receberam o completo, tá? É isso que eu queria saber. E a Veio gente pelo vai WhatsApp? indicar... Como? Foi pelo WhatsApp? Eu não vi. E-mail. E-mail? Por Tá, e-mail. eu vou dar uma Tá? olhada no meu e-mail. Isso. Porque é bem grande o questionário. E a gente vai mandando até amanhã, logo depois da aula, a gente fala qual questões vocês podem já começar a responder, tá bom? Uhum. Então, a gente vai seguir desse jeito. Então, tem lá 70, 80 perguntas, e a cada aula terminando, a gente coloca no WhatsApp, que eu acho que é mais ágil, quais perguntas vocês já podem responder. Maravilha. Ok. E aí, tem algumas perguntas que são só desta aula, que se vocês tiverem um tempinho de responder agora após a aula, não sei quem ainda tem fôlego, né? Então, algumas perguntas sobre esta aula que não estão no roteiro, mas essas são só para vocês fazerem um resumo na cabeça antes da gente passar para a próxima matéria, tá bom? Eu vou mandar lá pelo WhatsApp de vocês, mas essa não é para responder nem para entregar. As que são para responder e entregar são as do roteiro mesmo. Beleza? Joia. Então, quem tiver paciência, olha, eu vou colocar aqui, perguntas da primeira aula. E a gente vai entregar tudo junto, mesmo que a gente precise fazer dentro de um prazo, né? A gente vai entregar tudo junto, mas
A gente vai respondendo conforme vai passando as aulas, né? As perguntas, então, logo vocês tenham respondido, espera formar um grupinho de umas 10 perguntas feitas, e aí vocês mandam para a gente e a gente vai dando feedback para vocês se a resposta está aprovada, se precisa melhorar ou não, tá? E aí depois no final manda tudo de novo? Quando tudo tiver aprovado, tá? Você vai deixar um arquivo completo e mandar para a gente arquivar que você passou. Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem. Obrigada. Então, a gente vai formando um arquivo para responder o roteiro como um todo. Então, podem deixar as perguntas todas, a gente só responde as que a gente já der como... Pode responder de 1 a 7. Hoje não vai dar de 1 a 7, tá? Pode responder a 1, a 2 e a 3. Espera formar várias, umas 10 respostas, daí manda, mas deixa todas as perguntas juntas, tá? Só vai completando e aí vai e volta. Esse roteiro vai e volta nesse diálogo de tá bom, aprovado, precisa completar a resposta. Tranquilo. Pergunta para vocês. Está muito rápido? Foi, enfim, só para a gente ter um... Bruce, Não, foi... como é que foi para você? Fala com ele. Acho que é tranquilo. Você está falando sobre o roteiro de estudo e quando nós terminamos a responder, mandar pelo WhatsApp, é correto? E-mail, pelo e-mail. Sim, entendi. Mas e quanto à aula? Foi muito rápida? Deu para entender? Como é que foi para você? Acho que eu aprendi a maioria. Então, às vezes eu não entendi algumas palavras. É bom. Levanta o dedinho e pergunta, tá? Não fica na dúvida, não. Tem que... Eu vou, se eu acho que eu não entendi, a maioria das palavras são no mesmo em inglês, especialmente nos ossos. É mesmo. A nomenclatura é universal. Sim, Tá exatamente. Por isso é que tem uma nômina anatômica que todo mundo tem que entender. Sim. Falou, já sabe o que é. Por isso que a terminologia é uma terminologia que é muito interessante. Não fiquem com medo, são 5.000 termos, mas rapidinho, a gente aprende tudo. Mas alguém quer falar se foi muito rápido, se é muita coisa? Não é muito rápido para mim. É muito bom. Obrigado. Ok? Para todo mundo? E Ok. se precisar de água, pipi, essas coisas, vocês falam, tá? Porque aquela hora eu até botei aqui no meu celular, toda segunda e quarta, tocar às 8 horas, porque às vezes a gente esquecia, né? Então eu botei aqui, aí tocou, falei, querem tomar uma água e tal. Até eu mesmo, né? Às vezes eu fico lá falando. Mas sempre que dá um tempinho aí, tá? Se estiver muito cansativo, muito pesado, muita coisa, eu procuro ilustrar bastante, eu gosto muito, eu tento trazer bastante imagem, porque já que a gente não está ao vivo, e a coisa que a gente poder se tocar, pegar um ossinho na mão, desenhar, trocar ideia com o companheiro, entendeu? Então, o máximo que a gente puder. E também a gente vai, né, ter umas vivências, né, para vocês se tocarem, perceberem algumas coisas. Hoje vocês acho que já perceberam os isquios, os ossinhos do bumbum, né, que nem fala os isquios. Senta sobre os isquios, menino, entendeu? Então já vai observando essa coisa do isquio, como é que você está sentado aí na sua cadeira, né, se você está sobre ele, se você está para trás dele, se você está jogando o peso lá para a coluna, se você está bem apoiado, se o seu pé está no chão. Então, isso a gente vai falando
E já é uma forma de começar já o trabalho, né? Da liberação, do Rolfing. Esse cuidado com o nosso corpo, né? Está aprendendo anatomia, fisiologia, cinesiologia, mas também tem que se cuidar, se autocuidar, se observar, se olhar, né? O embodiment, né? Que é a nossa experiência incorporada. Incorporar a experiência, para poder trabalhar com o outro, né? Ok? Legal, Marcos. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Foi show. E agora só semana que vem, né? Quarta-feira não tem. Quarta-feira é feriado e segunda-feira que vem. Então, a gente termina, e se já der para começar a falar sobre ossos, osteologia, né? Que é o estudo do osso, já começa. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa Bom noite, feriado, até segunda que vem. Até. Tchau. Tchau.